Quando minha nora olhou para o médico e disse, com a voz doce de quem finge preocupação, que eu já não tinha condições de cuidar da minha própria casa, ela cometeu 2 erros. O primeiro foi achar que idade é sinônimo de fraqueza. O segundo foi esquecer que eu passei 42 anos trabalhando em cartório. Eu reconhecia uma assinatura forçada pelo jeito que a caneta tremia no papel. Reconhecia uma procuração abusiva antes mesmo de chegar ao segundo parágrafo. Reconhecia herdeiro apressado, parente ganancioso, viúva pressionada, filho ingrato e nora sorridente demais. Vi tudo isso a vida inteira do outro lado do balcão. Só nunca imaginei que um dia, a mulher tentando me empurrar para uma interdição seria a esposa do meu próprio filho. Antes de começarmos essa história de mau caratismo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Lúcia Amaral. Tenho 68 anos e moro em Maringá, no Paraná. Durante 42 anos, trabalhei no cartório São Bento, primeiro como escrevente, depois como tabeliã substituta. Entrei jovem, com 23 anos, usando sapato apertado e prendendo o cabelo com grampos para parecer mais séria. Saí aposentada, com os dedos marcados de tanto folhear livro antigo e uma paciência que só quem lidou com o inventário de família conhece. Cartório ensina muita coisa. Ensina que amor declarado na sala de espera pode virar disputa feroz diante de uma escritura. Ensina que tem filho que só lembra da mãe quando aparece patrimônio. Ensina que a pressa para organizar documentos quase sempre esconde medo de que o dono pense melhor. Meu marido, Jaime, costumava brincar dizendo que eu não lia cardápio, eu conferia cláusula. Ele era eletricista. Homem simples, calado, de mãos grossas e coração limpo. Enquanto eu passava os dias entre reconhecimento de firma e procurações, ele fazia instalações em casas, prédios, lojas, sempre voltando com cheiro de fio queimado, poeira e sabonete barato. A casa onde moro foi construída por nós dois. Não compramos pronta. Compramos o terreno quando ainda era barro, mato e promessa. Eu lembro do dia em que assinamos a escritura. Jaime segurou minha mão embaixo da mesa, como se estivéssemos fazendo algo grandioso demais para 2 pessoas comuns. E era. Durante anos, cada parede daquela casa teve um pedaço do nosso esforço. Jaime fez parte da fiação. Eu escolhi os pisos em promoção. A cozinha foi planejada depois de muito tempo, quando finalmente sobrou dinheiro. A jabuticabeira no quintal foi plantada no aniversário de 7 anos do nosso filho, Daniel. Daniel cresceu correndo por aquela varanda. Caiu de bicicleta no corredor lateral. Aprendeu tabuada sentado na mesa da cozinha. Trouxe a primeira namorada para tomar café ali. Fez festa de formatura no quintal, com Jaime assando carne e eu brigando para ninguém pisar no canteiro de manjericão. Quando Jaime morreu, 5 anos atrás, a casa ficou grande demais. A ausência dele ocupava todos os cômodos. Eu passava pela garagem e ainda esperava ver a caixa de ferramentas encostada no canto. Às vezes fazia café para 2 sem perceber. A cama parecia imensa. A televisão ficava ligada só para quebrar o silêncio. Daniel vinha me visitar aos domingos, quando podia. Parecia preocupado. Trazia pão doce e perguntava se eu precisava de alguma coisa. Mexia no chuveiro quando dava problema. Mas ele tinha a vida dele. E eu nunca quis ser peso. A esposa dele, Vanessa, era educada. Não carinhosa, exatamente. Educada. Dessas pessoas que sorriem com a boca e calculam com os olhos. Ela sempre elogiava a casa. Dona Lúcia, esse terreno aqui vale uma fortuna hoje. Eu respondia. Vale lembrança demais para eu calcular. Ela ria, sem entender. Na época achei que era diferença de geração. Hoje sei que era diferença de caráter. Daniel apareceu com Vanessa numa quinta-feira de chuva. Eu estava fazendo sopa de legumes, daquelas que a gente faz mais pelo cheiro do que pela fome. O interfone tocou perto das 7 da noite. Quando abri o portão, vi meu filho parado com 2 malas grandes, o cabelo molhado e o rosto de quem tinha ensaiado uma desculpa no caminho inteiro. Vanessa estava atrás dele, segurando uma bolsa de marca e fazendo cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Mãe, a gente precisa conversar, ele disse. Eu soube antes de ele explicar.
Mãe sabe quando o filho chega derrotado. Pode ser adulto, alto, barba feita. A gente ainda enxerga o menino com o joelho ralado. Daniel tinha perdido o emprego em uma empresa de logística. Cargo bom, salário razoável, benefícios. Só que ele e Vanessa viviam como se ganhassem o dobro. Aluguel caro, carro financiado, restaurante toda semana, cartão sempre no limite. Eu sabia disso fazia tempo, mas nunca tinha sido chamada a dar opinião. Filho adulto é assim. A gente vê, cala e torce para que a vida não cobre a fatura de uma vez. É só até eu me recolocar, ele falou sentado à minha mesa. 2, 3 meses no máximo. Vanessa completou depressa. A gente não quer incomodar, dona Lúcia. É uma fase. Assim que tudo se ajeitar, saímos. Ela disse isso olhando ao redor da cozinha, como quem vistoria imóvel antes de comprar. Havia algo nos olhos dela naquele momento. Não era vergonha, nem gratidão. Era cálculo. Mas eu olhei para meu filho, vi o cansaço no rosto dele e fiz o que toda mãe faz. Preparei o quarto de hóspedes. Sobre Vanessa, preciso ser justa. Eu não sabia, naquele começo, o que ela carregava. Fui sabendo aos poucos, pelos fragmentos que Daniel deixava escapar. Ela tinha crescido em uma família com dívidas, mãe que trocava de emprego toda hora, pai que sumiu cedo. Aprendeu desde criança que estabilidade era algo que se conquista, não algo que se herda. E depois de anos construindo uma vida que parecia sólida, ver tudo desmoronar em uma demissão foi demais para ela. Não digo isso para desculpá-la. Digo porque entendo de gente. E gente com medo faz coisas tortas. O problema de Vanessa não era o medo. Era que ela escolheu a direção errada para enfrentá-lo. Na primeira semana, os dois até ajudaram. Daniel lavou a louça algumas vezes. Vanessa comprou flores para a sala e disse que queria deixar o ambiente mais alegre. Eu achei gentil. Na segunda semana, ela começou a reorganizar minhas coisas. Mudou os temperos de armário porque ficava mais prático. Tirou um quadro antigo da parede do corredor dizendo que deixava a casa pesada. Guardou minhas toalhas de mesa bordadas em uma caixa no fundo da lavanderia, porque eram, nas palavras dela, muito de vó. Eu sou vó de ninguém ainda, Vanessa, eu disse. Ela riu. Modo de falar, dona Lúcia. Eu não gostei, mas engoli. Na terceira semana, ela passou a dar ordens disfarçadas de sugestão. Dona Lúcia, já que a senhora acorda cedo, podia deixar o café passado antes das 8, né? Daniel fica de mau humor sem café. A senhora vai ao mercado hoje? Traz aquele iogurte grego que eu gosto. Não lava minhas blusas na máquina, tá? Elas são delicadas. Eu me sentia visita dentro da minha rotina. Daniel percebia, mas fingia não perceber. Esse era o talento dele. Transformar desconforto em silêncio. Quando eu o chamava de lado, ele dizia: Mãe, a Vanessa está nervosa. Perdeu a estabilidade de uma hora para outra. É difícil para ela. Eu sei que é difícil, Daniel. Mas dificuldade não dá o direito de tratar minha casa como se fosse a dela. Ele suspirava, como se eu estivesse sendo dura. E eu me calava, porque o que eu queria mesmo era que ele ficasse bem. Às vezes, amor materno é saber engolir a raiva para preservar a ponte. O primeiro sinal mais sério veio num domingo. Eu estava procurando meus óculos de leitura. Sempre deixava no criado mudo, ao lado do livro. Não estavam lá. Procurei na sala, na cozinha, no banheiro. Nada. Vanessa apareceu segurando os óculos. Achei na geladeira, dona Lúcia. Eu franzi a testa. Na geladeira? Pois é. A senhora deve ter colocado lá sem perceber. Daniel, que estava no sofá, riu de leve. Mãe, a senhora anda distraída. Eu peguei os óculos da mão dela e não disse mais nada. Mas fui para o escritório, sentei na cadeira de madeira onde passei anos assinando documentos e fiquei pensando. Eu não tinha colocado meus óculos na geladeira. Eu sabia disso com a mesma certeza com que sabia o meu próprio nome. 2 semanas depois, minha carteira apareceu dentro do armário de panos de prato. Uma conta de luz paga sumiu da pasta de documentos e reapareceu dobrada dentro de uma revista antiga. Cada vez que algo sumia e reaparecia, Vanessa estava por perto para comentar, e Daniel estava por perto para concordar com um sorriso de canto, sem graça, daqueles que a gente dá quando não quer dar, mas não tem coragem de negar. Uma tarde,
Vanessa disse na frente de uma vizinha. Dona Lúcia está esquecendo umas coisinhas. A gente está de olho, né, amor? Daniel sorriu. Coisa da idade. Eu, que até poucos meses antes ajudava amigas viúvas a entender escritura, agora era tratada como se não soubesse onde guardava minha própria carteira. Foi aí que parei de engolir e comecei a observar. Vanessa passava tempo demais no meu escritório. Era o único cômodo que ainda parecia intacto. Uma mesa de madeira escura, estante com livros de direito notarial, pastas antigas, porta-retratos de Jaime e alguns documentos pessoais guardados em uma gaveta com chave. Eu quase nunca trancava essa gaveta. Nunca precisei. Até Vanessa. Uma manhã, enquanto ela achava que eu estava no quintal, vi pelo reflexo da janela da cozinha que ela tentava abrir a gaveta. Puxava com cuidado, devagar, como quem não quer fazer barulho. Não confrontei. No cartório, aprendi que quem confronta cedo demais perde a chance de ver até onde o golpe vai. Naquela noite, tranquei a gaveta e guardei a chave em outro lugar. 2 dias depois, Vanessa comentou durante o jantar. Dona Lúcia, a senhora devia deixar os documentos mais organizados. Se acontecer alguma coisa, ninguém vai saber onde está nada. Está tudo organizado. Para a senhora, talvez. Mas e se a senhora passar mal? Eu ligo para o médico. Ela sorriu sem mostrar os dentes. A senhora entendeu o que eu quis dizer. Daniel baixou os olhos para o prato. Eu encarei meu filho. Você entendeu, Daniel? Ele mexeu no arroz. Mãe, a Vanessa só se preocupa. Naquela hora, uma lembrança antiga me veio. Uma senhora chamada Aurora, muitos anos atrás, entrou no cartório com um sobrinho. Ele dizia que ela queria passar a casa para ele por amor. Dona Aurora mal conseguia falar. Os olhos dela pediam ajuda. Eu interrompi o ato, chamei-a em separado e descobri que ela estava sendo pressionada. Na época saí do cartório com raiva do sobrinho. Agora, sentada na minha própria mesa, percebi que eu tinha criado um filho capaz de me levar para a mesma cadeira. A diferença era que eu conhecia aquela cadeira muito bem. Vanessa trouxe o assunto da procuração numa terça-feira. Eu estava preparando chá de erva doce. Ela entrou na cozinha com uma pasta azul nas mãos, usando uma blusa branca impecável, e aquele perfume doce que ficava no ambiente depois que ela saía. Dona Lúcia, posso falar rapidinho? Quando alguém aparece com pasta e voz macia, raramente é rapidinho. Pode. Ela sentou à mesa e tirou alguns papéis impressos. Eu e Daniel conversamos. A senhora está sozinha, já teve pressão alta, às vezes esquece coisas. Achamos melhor organizar uma procuração. Para facilitar, sabe? Coisa simples. Peguei os papéis. Ela tentou explicar antes que eu lesse. É só para o Daniel poder resolver banco, imposto, manutenção da casa. Essas burocracias que cansam. Li a primeira página. Procuração particular com poderes amplos para movimentação bancária, venda de bens, assinatura de contratos, representação perante instituições financeiras e órgãos públicos. Quase ri. Não porque fosse engraçado, porque era grosseiro. Vanessa me entregava um machado e chamava de colher. Quem redigiu isso? Ela piscou. Um advogado conhecido. Nome? Depois eu te passo. OAB? Ela ficou irritada por meio segundo, mas se recompôs. Dona Lúcia, a senhora não precisa desconfiar de tudo. Preciso, sim. Trabalhei desconfiando de papel mal escrito por 40 anos. Daniel entrou na cozinha nesse momento. Mãe, é só uma procuração. Virei para ele. Você leu? Li por cima. Então não leu. Ele ficou vermelho. Vanessa suspirou. É por isso que eu digo, amor. Sua mãe dificulta qualquer ajuda. Ajuda não precisa de autorização para vender a minha casa. Daniel arregalou os olhos e pegou o papel. Vanessa respondeu depressa. É modelo padrão. Todo documento vem com essas cláusulas. Ninguém vai vender nada. Eu dobrei as folhas com calma. Não vou assinar. O rosto dela endureceu. Dona Lúcia, a senhora está sendo teimosa. Estou sendo lúcida. Foi a primeira vez que vi raiva sem maquiagem nos olhos dela. Naquela noite, ouvi discussão no quarto de hóspedes.
A casa era antiga e a parede entre o corredor e o quarto deixava escapar vozes quando alguém aumentava o tom. Eu falei que ela ia desconfiar, Daniel disse. Porque você não sabe conduzir, Vanessa respondeu. Fica com essa cara de culpa e estraga tudo. Ela trabalhou em cartório, Vanessa. Ela trabalhou, passado. Hoje é uma velha sozinha que esquece óculos na geladeira. Meu corpo inteiro gelou. Então era isso. Eles estavam construindo a história da minha confusão. E eu finalmente entendi que a procuração não era o plano principal. Era só o primeiro caminho. Se eu assinasse, ótimo. Se eu recusasse, viriam pela incapacidade. Na manhã seguinte, liguei para uma antiga colega do cartório, Marta, hoje tabeliã titular do São Bento. Marta, preciso de orientação. E preciso que seja discreto. Ela ouviu tudo. No fim, disse apenas, Lúcia, não assine nada. E comece a documentar tudo. Já comecei. Ela suspirou. Eu sabia. Sim, quem viveu décadas dentro de cartório não espera o incêndio para procurar água. A tentativa de me declarar incapaz veio com uma xícara de café. Vanessa desceu numa manhã de sábado, sorrindo demais. Dona Lúcia, marquei uma consulta para a senhora. Eu estava lendo jornal na varanda. Consulta? Com um neurologista. O Dr. Mauro é excelente. Atende vários idosos. Eu não pedi consulta. Mas deveria. Depois dos esquecimentos, fechei o jornal. Quais esquecimentos? Ela contou nos dedos. Óculos na geladeira, carteira no armário, conta no meio de revista. Outro dia a senhora chamou a vizinha de Márcia, e ela se chama Marlene. A vizinha se chama Márcia, Marlene é a irmã dela. Ela hesitou. Enfim, pequenas confusões. Daniel apareceu atrás dela. Mãe, vai fazer mal nenhum, é só para garantir. Olhei para meu filho. Ele parecia sinceramente desconfortável, mas não o suficiente para parar. Aceitei ir, e isso assustou os dois. Vanessa esperava resistência. Daniel esperava uma discussão, mas eu tinha aprendido algo importante. Às vezes, o melhor jeito de provar um golpe é deixar o golpista montar a mesa. Dr. Mauro atendia em uma clínica pequena, com móveis novos demais e recepcionista distraída. Ele me cumprimentou sem olhar direito nos meus olhos. Durante a consulta, fez perguntas simples. Data, nome do presidente, endereço, que dia era, o que eu tinha comido no café. Respondi tudo. Então perguntei. Doutor, o senhor costuma emitir laudo de incapacidade em primeira consulta? Ele levantou os olhos. Vanessa tossiu. Eu continuei. É uma dúvida técnica. Passei 40 anos vendo laudos anexados em processos de interdição. Sempre me interessei pelo cuidado formal. O médico ficou desconfortável. Cada caso é um caso. Claro. E o meu caso até agora parece qual? Ele mexeu no computador. Não observei nada grave nesta conversa. Vanessa endureceu na cadeira. Mas ela esquece coisas. Esquecimento leve pode ter várias causas. Ela coloca óculos na geladeira. Eu olhei para o médico. Ele percebeu. Não sei se por ética, medo ou instinto de preservação, mas percebeu que aquela sala não era o lugar fácil que Vanessa imaginava. Ao final, entregou apenas um encaminhamento para exames de rotina. Na saída, Vanessa estava furiosa. A senhora me envergonhou. Achei que a consulta fosse para minha saúde. No caminho de volta, ouvi os dois discutindo na garagem quando chegamos em casa. Você disse que ele ajudaria, Daniel falou. Ele amarelou porque ela fez teatrinho de lúcida. Vanessa, talvez minha mãe esteja lúcida. O silêncio que veio depois foi pesado. Pela janela, vi minha nora se aproximar dele devagar. Daniel, você quer continuar vivendo de favor? Quer deixar sua mãe morrer um dia e passar anos em inventário? Quer perder essa casa para advogado, imposto, parente distante? Eu estou tentando proteger o nosso futuro. Nosso futuro. Na boca dela, minha casa já não era lembrança, era orçamento. Naquela noite, mandei mensagem para Marta. Eles tentaram o médico. Não funcionou. Vão insistir. Ela respondeu. Então, vamos preparar o seu lado. Faça a avaliação independente. Testamento. Declaração de capacidade. E venha ao cartório sem avisar.
No dia seguinte fiz tudo. Consultei uma geriatra indicada por Marta. Fiz avaliação cognitiva completa. Guardei laudo atestando plena capacidade civil e mental. Atualizei meu testamento. Registrei uma declaração pública de vontade, deixando claro que eu não autorizava transferência de imóvel, venda, doação ou procuração ampla em favor de Daniel, Vanessa ou terceiros sem confirmação presencial e isolada comigo. E deixei uma instrução específica no cartório São Bento. Qualquer tentativa de ato envolvendo meu nome deveria ser comunicada diretamente à tabeliã Marta. Vanessa achava que eu estava esquecendo. Eu estava registrando. O golpe ganhou forma numa segunda-feira chuvosa. Daniel me chamou para conversar na sala. Vanessa sentou ao lado dele, segurando uma pasta preta. A televisão estava desligada. A casa parecia esperar. Mãe, ele começou com voz fraca. A gente tomou uma decisão. Que decisão? Vanessa abriu a pasta e tirou documentos. Nós vamos entrar com um pedido de curatela parcial. Ela falou como quem anuncia troca de plano de internet. Curatela? Daniel não me olhava. Mãe, é para te proteger. De quem? Vanessa respondeu. De si mesma. A senhora não percebe, mas vem dando sinais. Esquecimentos, resistência à ajuda, comportamento agressivo, desconfiança excessiva, desconfiança de uma procuração que autorizava vender minha casa. Está vendo? A senhora distorce tudo. Daniel finalmente falou. Mãe, eu assinei como requerente. Olhei para ele. Não para Vanessa, para ele. Meu filho. O menino que Jaime carregou nos ombros. O adolescente que eu busquei chorando na escola quando terminou o primeiro namoro. O homem que, naquele instante, escolhia colocar a mãe sob suspeita para satisfazer a mulher. Você assinou? Ele apertou as mãos. Foi necessário. Por um segundo eu quis gritar, não gritei. A dor, quando passa de certo ponto, fica educada. Entendo. Vanessa piscou, surpresa. A senhora entende? Entendo que você finalmente colocou no papel o que já vinha tentando fazer. Daniel levantou o rosto. Mãe, não fala assim. Como devo falar? Como incapaz. Ele fechou os olhos. Vanessa empurrou uma folha na minha direção. Também preparamos uma declaração simples. A senhora reconhece que precisa de ajuda para a administração patrimonial. Facilita tudo, evita briga. Peguei o papel. Era uma confissão fabricada. Eu, Lúcia Amaral, declaro não possuir condições plenas de gerir meus bens. Dobrei a folha. Não assino. Vanessa ficou vermelha. A senhora vai piorar sua situação. Minha situação está ótima, obrigada. Ela se levantou. Eu tentei ser gentil. De verdade. Mas tem idoso que só entende quando a justiça manda. Daniel colocou a mão no braço dela. Vanessa. Ela puxou o braço. Não, Daniel. Chega. A casa está caindo aos pedaços. A gente não pode fazer nada porque está tudo no nome dela. Sua mãe não pensa no futuro de ninguém. Eu me levantei devagar. Engraçado. Quando vocês precisavam de teto, eu pensava. Quando eu precisava de respeito, vocês chamaram de problema. Saí da sala. Eles acharam que eu fui chorar. Fui para o escritório. Liguei para Marta. Eles assinaram. Você tem cópia? Vanessa deixou sobre a mesa. Vou fotografar. Não discuta mais. Amanhã, venha ao cartório. Olhei para o retrato de Jaime na estante. Ele sorria naquela foto, segurando uma caneca de café com a jabuticabeira ainda pequena ao fundo. Eu sei, respondi, e pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira. 2 dias depois, Vanessa apareceu com um sorriso ensolarado. Dona Lúcia, conversei com o advogado. Ele sugeriu um caminho mais simples. Em vez de levar tudo para o juiz agora, podemos fazer uma escritura de doação com reserva de usufruto. A casa passa para o Daniel, mas a senhora continua morando aqui até morrer. Fica protegida. Protegida. Eu quase admirei a ousadia. E onde seria isso? Ela consultou o celular. No cartório. Marquei para amanhã. São Bento. Disseram que é bom. Deus tem senso de humor. Olhei para a xícara para esconder o sorriso. São Bento? É mesmo. Ótimo cartório. Ela achou que eu tinha cedido.
A noite inteira tratou-me com uma gentileza falsa. Perguntou se eu queria sopa. Chamou-me de Dona Lúcia com voz açucarada. Daniel parecia aliviado, como se a paz tivesse voltado. Não era paz. Era intervalo. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa. Um vestido azul marinho simples, sapatos baixos, pérolas pequenas que Jaime me deu no aniversário de 20 anos de casamento. Vanessa me olhou de cima a baixo. Vai elegante. Cartório merece respeito. Daniel sorriu fraco. A senhora trabalhou lá, né? Trabalhei. Vanessa respondeu antes que eu continuasse. Mas faz tempo, amor. Hoje ninguém deve lembrar. Ninguém deve lembrar. No caminho, fiquei olhando pela janela do carro, as ruas conhecidas, a padaria da esquina, a banca de jornais, o prédio do cartório aparecendo ao longe, com a fachada reformada. Entrei no São Bento sentindo o cheiro de papel, toner, madeira encerada e memória. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Dona Lúcia? Antes que eu respondesse, Marta saiu da sala dela. Tabeliã titular. Cabelo grisalho preso, óculos na ponta do nariz, postura de quem não precisava aumentar a voz para ser obedecida. Lúcia, ela disse abrindo os braços. Que bom te ver. O sorriso de Vanessa travou. A senhora conhece a tabeliã? Marta olhou para ela. Dona Lúcia me ensinou praticamente tudo o que sei. Daniel empalideceu. Fomos levados para uma sala reservada. Na mesa estavam Marta, um escrevente, meu advogado Dr. Henrique, e uma assistente social que eu havia convidado como testemunha da minha capacidade e da minha vontade. Vanessa parou na porta. O que é isso? Sentei-me com calma. Organização. Marta abriu uma pasta. Recebemos uma solicitação para lavrar escritura de doação do imóvel de propriedade de Lúcia Amaral em favor de Daniel Amaral. Antes de qualquer ato, por se tratar de pessoa idosa e diante das declarações preventivas registradas pela proprietária, faremos a leitura integral, confirmação de vontade e análise do contexto. Vanessa tentou rir. Isso é exagero. É uma coisa familiar. Marta não sorriu. Justamente por isso tomamos cuidado. O escrevente começou a ler a minuta enviada pelo advogado de Vanessa. Doação da nua propriedade. Reserva de usufruto. Cláusulas mal redigidas. E então veio o detalhe escondido. Renúncia expressa ao direito de revogação por ingratidão. Dispensa de prestação de contas. Poderes para a administração imediata do imóvel pelo donatário. Autorização para a venda mediante anuência do donatário, sem necessidade de nova manifestação da doadora em caso de incapacidade superveniente. Daniel arregalou os olhos. Vanessa, você disse que era só para evitar inventário. Ela apertou a bolsa. É linguagem técnica. Eu olhei para meu filho. Não, é armadilha. Dr. Henrique colocou outra pasta sobre a mesa. Além disso, temos mensagens, áudios e registros de tentativa de criação artificial de incapacidade. Também temos laudo médico independente atestando plena capacidade civil da Dona Lúcia, emitido e registrado. Vanessa se levantou. Isso é absurdo, ela está manipulando todo mundo. Marta ajeitou os óculos. A senhora acabou de chamar de manipuladora uma mulher que veio ao cartório, pediu leitura integral, trouxe advogado, testemunha e laudo. Isso costuma ser sinal de lucidez, não de incapacidade. Daniel abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele parecia entender que não era apenas cúmplice passivo. Era peça assinada. Eu tirei da minha bolsa um envelope. Dentro dele estavam 3 documentos. A notificação extrajudicial para desocupação da minha casa em 30 dias, a revogação formal de qualquer autorização verbal de permanência e a alteração do meu testamento. Coloquei os papéis sobre a mesa. Eu não vim doar minha casa. Vim garantir que ninguém tente fazer isso de novo. Vanessa ficou sem ar. A senhora está expulsando seu próprio filho? Olhei para Daniel. Não. Estou devolvendo a ele a chance de ser adulto. Daniel ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Mãe, você assinou papéis dizendo que eu não tinha capacidade. Antes disso, morou na minha casa, deixou sua esposa me tratar como um obstáculo e se calou enquanto ela tentava transformar minha idade em arma. Eu te amo, Daniel.
Mas eu não vou me entregar em vida para provar esse amor. A sala ficou em silêncio. Vanessa pegou a bolsa. Isso não vai ficar assim, Dr. Henrique respondeu. Espero que não. Porque ainda precisamos encaminhar os documentos ao Ministério Público e à Delegacia Especializada. Tentativa de fraude patrimonial contra idoso não costuma ser ignorada. Ela perdeu a cor. A arrogância que havia sido tão barulhosa na minha cozinha ficou pequena diante de papel bem feito. Os 30 dias foram difíceis. Vanessa tentou transformar a família inteira em plateia. Ligou para parentes de Daniel. Escreveu mensagens em grupos. Disse que eu estava sendo manipulada por advogado, que Marta tinha influência emocional sobre mim, que eu estava velha e rancorosa. Eu não respondi no grupo. Enviei apenas a cópia da notificação e a declaração médica. Depois silêncio. Nada desarma drama como documento. Daniel ficou em casa, mas parecia um fantasma. Vanessa alternava entre fúria e doçura. Às vezes me chamava de cruel. Às vezes fazia café e deixava sobre a mesa, como se aquilo apagasse meses de desprezo. No 20º dia, ouvi malas descendo as escadas. Fiquei na sala, lendo, enquanto Vanessa aparecia com 2 bolsas grandes. Espero que a senhora seja feliz sozinha nessa casa velha. Eu fui feliz aqui antes de você chegar. Ela riu. Seu filho vai lembrar disso. Espero que lembre de tudo. Daniel apareceu atrás dela. O rosto abatido, os olhos evitando os meus. Mãe, posso falar com você? Vanessa interrompeu. Agora não, Daniel, vamos. Ele olhou para mim, por um segundo viu o menino. Mas não fui eu quem o interrompeu. Foi a vida que ele escolheu. Vai, eu disse. Depois conversamos. Ele foi. A casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Não era solidão. Era limpeza. Passei a tarde abrindo janelas. Troquei lençóis. Recoloquei meu quadro antigo no corredor. Trouxe minhas toalhas bordadas de volta da caixa. Entrei no quarto de hóspedes e fiquei olhando para as marcas das malas no chão. À noite, sentei na varanda com uma xícara de chá. A jabuticabeira estava cheia. Jaime teria ficado triste pelo Daniel. Eu também fiquei. Mas tristeza não era motivo para entregar a casa que construímos. 2 semanas depois, Daniel me procurou. Não veio com Vanessa. Apareceu no portão com barba por fazer, camisa amarrotada e uma vergonha que não conseguia esconder. Abri, mas não o abracei de imediato. A Vanessa foi para a casa da mãe, ele disse. E você? Estou num quarto alugado, ficamos de pé na varanda. Ele olhava para a jabuticabeira como se procurasse infância nos galhos. Eu fui covarde, mãe. Não respondi. Eu sabia que algumas coisas estavam erradas, mas eu estava desempregado, com medo, dependendo dela emocionalmente, e fui deixando. Quando vi, tinha assinado aquilo. Você leu antes de assinar? Ele fechou os olhos. Não. Então não assinou por amor. Assinou por preguiça de enfrentar. A frase doeu nele. Eu vi. Mas era verdade. Eu não vim pedir para voltar, ele disse, nem pedir dinheiro. Vim pedir desculpas. Essa parte me atingiu, porque pedido de desculpa sem pedido escondido é raro. Desculpa não reconstrói confiança, Daniel. Eu sei. Mas pode ser o primeiro tijolo. Ele chorou. Não como criança, como homem que finalmente enxergou o tamanho do próprio fracasso. Eu não o deixei voltar para casa. Não naquele mês, nem no seguinte. Mas aceitei encontrá-lo aos domingos na padaria da esquina. Aos poucos conversamos. Ele arrumou emprego em uma transportadora menor. Separou-se de Vanessa meses depois, quando descobriu que ela tinha usado o nome dele em um empréstimo. A surpresa dele me deu vontade de dizer, eu avisei. Não disse. Algumas lições chegam quando a pessoa já está machucada o suficiente. Vanessa tentou me processar por danos morais. A petição dizia que eu havia destruído o casamento dela, humilhado sua imagem e causado sofrimento psicológico. Dr. Henrique leu aquilo e riu pela primeira vez desde que o conheci. Ela tem coragem. Sempre teve, respondi. Só faltava encontrar consequência. O processo não foi longe. As gravações, as mensagens, a minuta abusiva, a tentativa de laudo e o depoimento de Marta foram suficientes para mudar o tom. Vanessa,
Acabou preocupada em se defender, não em me atacar. Não virei notícia. Não houve cena de polícia na porta. Não precisei gritar. Minha vitória foi mais silenciosa e, por isso, mais duradoura. A casa continuou no meu nome. Fiz mudanças. Atualizei oficialmente meu testamento. Daniel não foi deserdado, porque eu não queria agir por vingança cega. Mas estabeleci condições e destinei parte dos meus bens a um projeto de apoio jurídico para idosos vítimas de abuso patrimonial. Marta me ajudou a criar palestras gratuitas no centro comunitário do bairro. Uma vez por mês, eu ficava em uma sala simples diante de outras mulheres e homens da minha idade, conversando sobre o que muita gente só aprende tarde demais. No primeiro encontro, uma senhora de 74 anos me abraçou chorando. Disse que o sobrinho queria que ela transferisse um terreno para evitar burocracia. Ela havia levado os papéis na bolsa. Li. Era golpe. Naquele dia, entendi que Vanessa tentou tirar minha casa, mas sem querer me devolveu uma missão. Hoje Daniel visita aos domingos, não tem chave. No começo estranhou. Mãe, você trocou a fechadura? Troquei. E não vai me dar uma cópia? Não. Ele assentiu. Entendi. Isso foi progresso. Ele toca a campainha, espera eu abrir, traz pão doce e senta na varanda. Falamos de coisas simples. Trabalho, tempo, futebol, a jabuticabeira. Às vezes, o silêncio entre nós ainda pesa, mas é um silêncio honesto, não cúmplice. Vanessa nunca pediu desculpas. Soube que tentou outro relacionamento com um homem viúvo. Tomara que ele tenha uma boa tabeliã por perto. Quanto a mim, continuo na minha casa. A casa que eu e Jaime levantamos. A casa onde tentaram me transformar em incapaz. A casa onde aprendi que envelhecer não é desaparecer. Na parede do meu escritório coloquei uma frase escrita à mão. Lucidez também precisa de testemunha. Toda vez que olho para ela, lembro daquele dia no cartório. Lembro da cara de Vanessa, quando percebeu que a velha que ela chamava de confusa sabia exatamente onde cada documento estava. Lembro do meu filho abaixando a cabeça. Lembro de Marta lendo as cláusulas em voz alta, como quem acende luz em quarto escuro. E lembro principalmente de mim mesma, de pé, inteira, dona da minha assinatura, dona da minha casa, dona da minha vontade, porque há pessoas que esperam a nossa fragilidade para avançar. Mas também há um momento em que a gente precisa olhar nos olhos delas e mostrar que bondade não é porta aberta para golpe.